Vamos lá, um pensamento meu. Sim. Eu acredito que a política, ela é muito a política da sua casa. O vereador, sei lá, o deputado, pessoas mais do legislativo, eles vão trabalhar mais investindo em leis, em programas que vão auxiliar se ele tiver um exemplo próprio. Entendi. Eu acho que as pessoas têm Tem muito disso isso ainda. Tem. Eu tenho... às vezes tem até que ser muito próximo para que eles tragam isso para a política pública. Isso. E a gente sabe que como você fala, é atípico, não é tão comum assim. Por mais que já seja bem expressivo, pessoas com deficiência, mas não é um volume tão grande para que você veja uma mudança de pensamento político tão rápido. Aí entra a parte das pessoas que têm empatia, né? Que é o mínimo que você espera. Infelizmente. Aí você vê, sabe, filho, que você falando isso, nós temos um número muito grande de pessoas com deficiência. A diferença, né? É que antes elas eram trancafiadas em casa. Né? Então, hoje já é um desafio. Essa criança tem um autismo nível 3 e não... Tá, mas e o que é que tem para essa criança socializar? O problema não é a deficiência, é o espaço que não está adequado, né? Eu não vou nem só pro autismo, cara. Eu vou para a síndrome de Down. Sim. A síndrome de Down, ela foi demonizada de uma forma onde você tinha um filho com síndrome de Down, ele era doido. Isso. E isso criava... Desculpa a palavra, tá? Se alguma coisa. Não, mas essa é a realidade, né? Não, eu falo assim porque às vezes causa gatilho em alguém. Sim, entendi. Mas, assim... A pessoa com síndrome de Down antes, ela era tratada muito à margem, ela era demonizada, as pessoas... E isso literalmente, as pessoas tinham medo de pessoas com síndrome de Down. Até que às vezes o ser humano ele demora para pegar no tranco assim. Sim. E aí vem um indivíduo com síndrome de Down que tem um pouco mais de destaque, que consegue, sei lá, vamos lá, ensino médio, que é o mínimo ali assim, mas... Olha, o filho do fulano que, por mais que tenha essa deficiência, ele conseguiu se formar. Olha, está fazendo faculdade. Aí pronto, aí já vem um outro exemplo aqui, um outro exemplo ali. E até que se normalizou. A pessoa com síndrome de Down, ela é uma pessoa que tem uma deficiência ali no aprendizado, mas ela é sim possível de se integrar da sociedade como qualquer outra pessoa, sendo que você tem que ter aquela visão. Isso. Ela é uma pessoa com síndrome de Down, então vamos tratar ela no devido... não no devido respeito, porque todos devem respeito. Certeza. Mas assim, com o devido olhar. E se você fala de uma coisa, essas histórias que você trouxe são pessoas que tiveram condições, né, de se desenvolver. Exato. É isso que as mães estão dizendo, Exato. Né? O problema não é a deficiência, o problema é porque não estão me possibilitando condições adequadas para que meu filho e minha filha se desenvolvam, né? Tá, por mais que meu filho possa ser dependente de mim a vida toda, mas vamos oportunizar, porque foi algo que a gente conversou no começo. Todo mundo, tudo é construído. Se hoje eu tenho tanta ciência, tanta tecnologia, tanto profissionais adequados, vamos dar essas... né? Vamos viabilizar esses direitos, né? Para que a gente veja quais as potencialidades das pessoas com deficiência. Né? E aí, voltando só um assunto que eu gosto muito de falar, né? E deixo aqui registrado no município, nada disso foi dado. Né? Como você está dizendo aí, nós tivemos pessoas com deficiência com destaque, mas por trás desse destaque nós tivemos principalmente, não exclusivamente, muitas mães. Né? Porque a gente sempre fala das mães, mas elas não são coitadinhas. Né? São mulheres que têm esses desafios, mas não é uma força de guerreira, uma força de... Porque a mulher tem uma força... Desculpa, tem mulheres que acreditam nisso, mas o livro vem mostrando que ou elas fazem ou elas fazem. E isso vem por meio de muito adoecimento, cansaço, desistência, descrença, porque é cansativo. Então, quando eu vejo uma escola que, olha, a gente tem que ter um profissional de apoio, um cuidador, porque uma mãe vai exigir, denunciou no Ministério Público, porque é um direito. Se é direito, tem uma forma de buscar esse direito. E aí... Temos associações no município. Nós temos o projeto Tete Acolhe, né, que é ali na Manga. Tem um trabalho muito bonito. Tete Acolhe, eles comentaram também quando veio o pessoal do
do projeto Coping. Eu sempre quero falar Casa Coping, mas é o projeto Coping. Eles vieram e falaram que as crianças assistidas pelo projeto são maravilhosas. Da onde? Da Manga. Não, mas o nome do que Tete Acolhe. Tete Acolhe, são do Tete Acolhe. Nossa, eu não conhecia. Pronto, e aí são formados por mães atípicas, né? Eu tô dizendo isso porque são essas mulheres que vêm dizer, olha, o direito já está aí. Vamos viabilizar, já que o poder público ainda não está viabilizando, essas mulheres se organizam e fazem. Nós temos a AFAB, que é a Associação de Famílias Atípicas de Baturité, formado por quem, Carla? Por mães que vivenciaram tudo isso que vem no livro, sem acesso à escola inclusiva, sem terapias adequadas. Então, a AFAB funciona ali na Avenida Domingos Sávio, eu não lembro, sei muito endereço, mas tem a Selene, a Claudete, né? São pessoas que trabalham nessa associação, que eu estou trazendo essas associações, e tem outra associação que é também sobre as famílias de crianças com autismo aqui no município, mas eu não conheço muito. Ou seja, eu estou trazendo que, diante desses desafios, nós temos mulheres, mães atípicas, que estão dizendo, a gente sabe fazer. Porque a gente sente na pele, e a gente que vai dizer o que é que nossos filhos precisam, até eles crescerem, né, quando tiver seus 18 anos, já vão ter tido as condições de vida, e a partir dali, como qualquer adolescente e criança, virou adulto, eles vão poder ter opções de escolha. Porque quando eu não dou a base, né, filho, aí eu vou criar adultos sem condições de escolha. Aí só porque a criança um adulto com deficiência não vai ter opção, não. O que a gente está lutando é para quando ele chegue nessa época, nesse período, ele possa ter as escolhas, né? E é isso que essas mulheres vêm dizendo. E não é só ficar em casa, elas vão para a luta. Não, mas isso é muito... Você me lembrou de um ponto muito importante, que é a fase adulta dessas crianças. Que a gente costuma muito falar da criança com deficiência, da criança com síndrome de Down, da criança com aspecto autista, e esquece do adulto. Será que isso não é um reflexo da gente não ver essas pessoas? Com certeza. E eu digo assim, eu vou até... reformular. Vou até pedir desculpa para baixar um pouco o clima, porque muitas dessas pessoas com deficiência, elas acabam não chegando até a vida adulta. Sim. E você, meio por essa estimativa, você acaba não vendo uma política que vai prover que essa pessoa acabe se desenvolvendo e chegando na vida adulta. E principalmente formação, né? Você vê e se usando e se vendo como um exemplo. Que é o que eu estava falando sobre a síndrome de Down, que ela era muito marginalizada antes, quando eu era criança, principalmente, não faz muito tempo. E hoje em dia já é uma coisa muito mais comum, muito mais levada. As pessoas com síndrome de Down estão vivendo em sociedade. E quanto disso a gente... Pessoas com autismo, eu acho um pouco mais... até um pouco mais parecido com a síndrome de Down. Mas agora um PCD, uma pessoa com mais deficiência... Um surdo, uma pessoa cega. Né? Você não vê muitos exemplos em sociedade de convivência, até porque a sociedade não está preparada para conviver com essas pessoas. Exatamente. E aí você trouxe um ponto que essas pessoas, se a gente tem dificuldade de incluir crianças e adolescentes... Eles não... Tem pessoas com deficiência que não vão chegar ao ensino médio. Você imagina no nível superior. Então... aí eu volto a falar, na sociedade que você vale o que você tem pela sua formação, se eu não chegar ao nível superior e não ter a oportunidade de escolher igual a qualquer outra pessoa, eu vou ser excluído da sociedade. E aí é muito mais fácil eu taxar como uma pessoa desinteressada, olhar com um olhar de penalidade. E quem que gosta de precisar do outro? Né? E aí a gente esquece pessoas com deficiência que não são iguais, né? A gente fala pessoas com deficiência e parece que é tipo... Tem um bolo, pessoas com deficiência. Parece que é uma coisa só, assim, quando na verdade, do caucasiano para o caucasiano já é totalmente diferente. Né? Então, se você for ver o estatuto, nós temos cada pessoa com deficiência sua característica. Tem os surdos, tem os cegos, tem pessoas com transtornos, é um mundo de coisas. A gente esquece que as pessoas vão fazer sexo. Vão trabalhar, se apaixonam, vão querer ter filho, vão querer as mesmas coisas que a gente pensa assim, é pessoa com deficiência. Então... Essa pessoa não tem atração. Não tem nada. Não sente atração por nada. Eu não vou incluir porque ela não tem sonho. Não tem vida, não pensa. Não almeja, sei lá, ser, piloto. Isso, e a gente fala assim, eles falam, nada sobre nós sem nós.
quer saber sobre mim, é o que eu sempre falo, Carla, mas você está trazendo essa bandeira, né, essa militância aí, mas não é isso, na verdade é porque às vezes a gente torna uma coisa monstruosa com algo simples. Se você não sabe a deficiência, como você falou no começo, por que você não pergunta? Né, o que as mães sempre falam, meu filho não é chamado para um aniversário, Carla. Como é que falam muito de inclusão e socialização, mas a vizinhança já torna esse preconceito de não, eu não sei. Mas e aí? Mãezinha, eu tô fazendo... Mãezinha não, desculpa esse termo, não se usa. É muito diminutivo, né? Assim, é colocar a mulher no lugar que ela não é mãe, ela tem um nome, ela é uma pessoa fulana. Seu filho tem transtorno de deficiência tal. Vou fazer um aniversário pro meu filho. E como é para ele? Se você acha que tem condições de ele vir, é a questão do bar... Tenta se informar, né? Porque às vezes nessas mulheres, não é feio você perguntar sobre a deficiência. Não é pessoa portadora, é pessoas com deficiência. A gente tirou o portadora porque a pessoa com deficiência não Parece pode que tira tirar. E bota. Isso, então assim, você tem deficiência? Tenho. E aí você conversa sobre isso. Igual sobre a gente conversar sobre o outro. As pessoas tornam isso uma monstruosidade. Não é laudado, eu não posso nem me aproximar, sabe?